queridos amigos, queridas amigas, leitores do meu coração. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Renata e estou começando mais um xícara de luz para vocês. E hoje teremos resenha de livro, mas antes, vamos fazer a nossa xícara de café maravilhosa, que a gente ama muito. E enquanto ela está sendo preparada, eu vou mostrar para vocês o livro de hoje. Segredos que a Vida Oculta, de Amadeu Ribeiro. Esse livro é um livro espetacular. Eu só quero começar assim, mas antes vou pegar aqui minha xícara de café e quero dizer para vocês que esse livro, ele é maravilhoso. Nossa, Renata, como assim esse livro é maravilhoso? Calma aí que eu vou contar para vocês. Esse livro é um romance espírita, né? Que tem a base espírita. Porém, ele é um romance... Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Ele é um livro grande, ó, tá vendo? Ele é um livro bem grande. Ele é um romance com investigação policial. São duas coisas que eu amo. Eu amo assistir séries policiais, coisas policiais, e também de investigação policial, e eu amo romances. Então, assim, vamos começar. Eu coloquei? Não lembro se eu coloquei, vou pôr aqui de novo. Vou começar contando pra vocês o nosso principal personagem desse livro. O principal personagem, ele se chama Nicolas Bartoli. Nicolas é um investigador há mais ou menos uns 7 anos na polícia do Rio de Janeiro. Só que Nicolas, ele era um ótimo investigador. Só que ele estava cansado lá de tanta criminalidade, de tanta coisa que acontecia, e ele pediu uma transferência. Ele viu uma oportunidade numa cidade menor no interior de São Paulo e ele pediu transferência. Nicolas chega e se torna o principal investigador ali da polícia. Só que era uma cidade pacata, uma cidade onde todos podiam dormir com portas abertas, janelas abertas, as pessoas se sentavam na rua para conversar, todo mundo conhecia todo mundo. Então, era uma cidade monótona, então não tinha criminalidade, assim, a ponto de Nicolas se desgastar como investigador, né? Só que aí, o que acontece? Acontece o primeiro crime da cidade. O primeiro crime é a morte de uma criança de 9 anos, chamada Felipe de Lima. O Felipe é o primeiro assassinato que existe na cidade. E ele foi um assassinato por asfixiação, ou seja, com as mãos. Foi ali asfixiado, mas existem várias formas de ser asfixiado, né? Só que foi com as mãos do assassino. E então, Nicolas, ele começa a investigação. O delegado, que se chama Oswaldo, ele coloca Nicolas como principal investigador dessa operação, né? E ali se descobre que o Felipe, ele era uma criança que estudava numa escola que se chamava Paraíso do Saber. Se não me engano, é esse mesmo nome. E o Nicolas, ele vai investigar essa escola, né? Então ele chega na escola e ele é recebido pela Sheila e pelo João, que são os diretores da escola, né? E eles são bem ríspidos ali com o Nicolas. E Nicolas, ele começa a suspeitar ali de Sheila e João, que passam a ser, durante a trama toda, os principais suspeitos da morte de Felipe de Lima. Nesse conteúdo, acontecem muitas coisas. Nicolas pede ali também para investigar alguns professores. E todos os professores falam muito bem de Felipe de Lima. Menos um, Alex. Alex, ele fala que Felipe descobriu que ele era homossexual e começou a perseguir o professor, fazendo piadinhas, tentando desmoralizar o professor na frente dos alunos e na frente de toda a escola. E o professor já tinha colocado ele para fora da sala de aula por conta disso. Então, também Alex se torna um segundo suspeito, um terceiro suspeito. A trama, ela é maravilhosa, gente. Não, sério, assim, eu vou falar pra vocês, que vocês sabem que eu venho aqui pra falar a verdade. É maravilhoso o livro. É perfeito. Então você fica o tempo todo, meu Deus, foi fulano. Não, aí de repente no meio da trama você tá, não, foi ciclano que matou. E de repente tem a segunda morte. Outra criança é morta. E aí é uma menina, Isabelle Pacheco. Isabelle é morta asfixiada. Também com 9 ou 11 anos, é uma coisa assim. E Isabelle, ela é assassinada, asfixiada pelas mãos também do assassino. E adivinhem só, Isabelle é do Paraíso do Saber, da mesma escola. Então já se foram 2 crianças. Nisso, ali tem um intervalo ali de tempo das histórias. A irmã de Nicolas vem morar com ele, chega na cidade, ela fala que ela vai fazer um curso e coisa e tal, e aí Nicolas fala, não, você vai morar comigo, você não precisa, né, pagar aluguel, morar sozinha, a gente divide, tem um outro quarto, você pode ficar lá. A irmã de Nicolas, ela era pintora de quadros e ela era espírita,
E a irmã de Nicholas, ela pinta quadros mediúnicos do mundo espiritual. Então ela pinta ali o que ela enxerga do mundo espiritual. E os quadros dela são muito lindos. Então, segundo eles, né? Porque não tem foto nem nada, mas segundo o livro, é muito lindo. Só que quando você vai ouvindo como é os quadros, você consegue imaginar, sabe? Então, tipo, na minha cabeça, é lindo os quadros dela. E aí, nisso, temos a imprensa local, que, curiosíssima ali, ela quer dar a notícia em primeira mão. E temos Mia Fiorentino, eu, se eu não me engano, é esse o sobrenome. Mas o nome principal da personagem é Mia. Mia é muito astuta, ela quer muito saber ali o que está acontecendo. Ela é uma investigadora. E na trama, ela e Nicholas se apaixonam um pelo outro. Só que ela esconde um segredo. E aí que tá. O segredo dela não é revelado nesse livro. Por quê? Porque tem continuação do livro, minha gente. O que me deixou loucamente. Mas calma aí que eu vou explicar. Vamos por parte. Nisso acontece um terceiro assassinato, só que não era de uma criança. Era de uma professora da mesma escola, Isolda. Porque Isolda, ela conhecia o assassino. E o assassino pediu que ela entregasse um papelzinho lá na delegacia, que é usado, pra Nicholas. E nessa carta que ele escreve para Nicholas, ele se nomeia como Mystery, de mistério. E ele fala, o assassino ou assassina, que ele quer a idade da criança, que quando ele mata a criança, ele rejuvenesce. Ele se sente mais poderoso, mais jovem. Olha que loucura, né? E que ele ia novamente matar. Só que dessa vez, ele mata Isolda. Por quê? Porque é uma ponta solta. E ela sabe quem é o assassino ou a assassina e poderia muito bem entregar ali esse personagem, essa figura. E então assassina lá Isolda pelas costas e não foi asfixiado. Então, ela ali é um descuido. Então, entra o terceiro assassinato, que é o de Isolda. E agora, passa-se ali um tempo, o Nicholas está sendo pressionado pela imprensa, pelos familiares, e tem um outro investigador que foi afastado do caso, que também vai começar a pressionar Nicholas, vai querer tirar Nicholas do posto dele de investigador. Então, Nicholas, ele precisa fazer uma armadilha lá pro assassino ou pra assassina. E aí, o que acontece nesse período? Nicholas me vai se envolvendo cada vez mais com Mia. E nisso, mais uma criança é assassinada. Agora, Isaac Saldanha. Isaac Saldanha, ele foi assassinado da mesma forma que as outras crianças. E também era do Paraíso do Saber. Então, tudo ligava a essa escola. E tudo ligava também a Sheila e João ou a Alex. Então, Nicholas começa a ficar perturbado e vai atrás. Nicholas viaja para descobrir as histórias sobre Sheila e João. E Nicholas descobre que Sheila, ela era uma pessoa desequilibrada emocionalmente, que ela agredia crianças. Ela agrediu um sobrinho dela, que quase matou o menino, e ela tinha chegado a ser presa, e um tempo depois ela foi solta e ela acabou fazendo de novo, e ela foi presa de novo, ela bateu em outra criança, espancou a criança, e ela foi solta e conseguiu sair, e ela conseguiu, através de advogados, manipular ali a ficha criminal dela. Nisso, descobre-se também que Sheila foi mulher de João, e eles estavam juntos, e lá na escola eles estavam separados como marido e mulher, mas eles mantinham um relacionamento. Descobriu então que João e Sheila foram casados, e João foi um abusador de criança. Então, é uma história muito complexa. Então, Nicholas volta ali com um dos dois. Nisso, Nicholas descobre que Sheila estava traindo João com um outro professor. É uma trama, gente, é maravilhoso. Vocês não têm ideia de como que esse livro é bom. Não, sério. Eu queria aproveitar e parabenizar o autor desse livro, porque, assim, é surreal de bom a leitura dele, é surreal de bom a trama. Eu, o tempo todo, cada hora eu achava que era um personagem. E quando eu descobri quem era o personagem, porque no final... calma, ainda temos uma outra criança que o assassino tenta assassinar. Só que ele não consegue, porque a criança era um menino que era engraxate. Eu só não lembro o nome do menino agora. E aí ele tenta ali assassinar a criança. Só que a criança é tão miudinha que o assassino achou que era uma criança de 9 a 11 anos ali, porque era a idade pra ele que se titula criança, né? Acima disso ele não matava porque falava que já não era criança e que ele precisava que fosse criança. E aí o que acontece? Quando ele pergunta, porque tem isso também, sempre que ele vai matar a criança, ele pergunta a idade da criança, e quando a criança responde a idade ali, ele asfixia. Então, quando essa criança, ela fala que ela tem 14 anos, ele fica tipo, como assim 14 anos? E aí ele não mata, por quê? Porque não tinha necessidade. Só que essa criança, ela tinha um canivete, porque ele era engraxate. E ele fere
esse assassino. E ele vai e conta pra Nicholas isso. Só que daí, beleza, né? Aí, Nicholas vai ter uma festa da igreja. Então, Nicholas monta um cerco pra pegar o assassino. E quando o Nicholas pega o assassino, gente, eu não vou contar pra vocês quem que é o assassino, porque vocês vão ter que ler o livro. Porque o livro é muito bom. Então, assim, gente, quando vocês vão falar assim, meu Deus, eu quero que vocês leiam e venham aqui e comentam pra mim assim, ó, Renata, eu nunca ia imaginar que fosse essa pessoa. O assassino ou a assassina. Porque, gente, não, tipo assim, você fala, não é possível. Não é possível. E aí, voltando ao segredo de Mia. Então, termina-se o livro, descobre quem é o assassino, encerra-se a história do assassinato. E isso a gente tem a finalização nesse livro. Porém, o autor deixa ali o segredo de Mia escondidinho. Por quê? Porque temos sequências de livros. Não é um, são vários. E, como eu sou uma boa leitora, e eu realmente gostei do livro, o que eu fiz? Comprei o próximo. Olha só. A Beleza e Seus Mistérios. Eu ainda nem abri, ó, ele tá embaladinho ainda. Eu vou começar ali porque eu tô lendo um outro livro. Eu vou terminar o que eu tô lendo pra começar esse. E aí depois eu trago a resenha dele pra vocês também, se vocês quiserem. Então me conta aí se vocês querem que eu traga a resenha do segundo livro, se vocês vão ler esse livro. Me conta também assim, eu queria tanto que você fizesse uma resenha de tal livro, um livro que vocês gostem, um livro que vocês queiram que eu leia e traga a resenha. Pra nossa próxima resenha, vai ser um combo. Por quê? Deixa eu pôr pra cá porque eu vou mostrar pra vocês. Por quê? Esse livro que eu acabei de falar pra vocês é muito bom. E ele tá, o do Amadeu, ele tá aqui, se não for o primeiro, é o segundo. Então, assim, entre primeiro e segundo lugar. E o outro que eu vou trazer também está entre o primeiro e segundo lugar dos livros que eu mais gostei de ler espíritas até agora. Então, eu vou trazer pra vocês a resenha, não de um, mas dos 2 livros de uma única vez. Aconteceu na Galileia, O Despertar e O Nazareno, de Cláudia Aires de Almeida. Então eu vou trazer a resenha dos 2 livros, porque um complementa o outro, tá? Não teria como eu fazer só de um, porque ia ficar meio esquisito, então eu vou trazer os 2. E assim, gente, como eu acabei de falar pra vocês, esse aqui, ele, com o livro ali do Amadeu, ele fica entre primeiro e segundo lugar, porque de tão bom que é. Venham pra resenha, vocês vão gostar, vocês vão amar. Então é isso, a resenha de hoje ficou um pouquinho mais longa, mas eu quero muito agradecer a sua presença comigo aqui, tá? Muito obrigada de coração. Espero ver vocês comigo mais vezes. Não deixem de se inscrever nos canais. Toda semana temos prece aqui para vocês, tá? Temos preces específicas, vamos ter vibrações. Vou tentar trazer um pouquinho de mensagens reflexivas, de mensagens, de estudos. Então, comentem muito, segue. Um grande abraço, um grande beijo. Deixo aqui para vocês uma reflexão. A leitura, ela nos preenche internamente de sabedoria. Se estamos aqui para evoluir, aprendendo como o mestre nos pediu para fazer, a leitura, ela é o que nos ensina, é que nos ajuda a evoluir. Então, leiam, faz muito bem. Um grande abraço, um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.